Afinal, por que a sua dor na coluna ela não passa mesmo você tomando o remédio? O remédio não está resolvendo? Então aí, você toma remédio para dor nas costas, a dor melhora, você até pensa, agora vai. Mas passam alguns dias ou algumas semanas e ela volta. Então você troca o remédio, depois toma outro mais forte, depois outro, aumenta a dose do remédio e mesmo assim a dor continua. Até que chega um momento em que você começa a acreditar que vai conviver com essa dor para sempre. E se isso está acontecendo com você, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Talvez o problema não seja o remédio, talvez o problema seja que ninguém te explicou o que realmente causa a maioria das dores na coluna. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou a doutora Débora Russo, sou fisioterapeuta especializada em coluna vertebral e tratamento conservador da dor. E aqui no canal eu vou ensinar você a entender a sua dor para que ela deixe de controlar a sua vida. É isso mesmo, porque quando a gente tem uma dor, ela acaba controlando nossa vida. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu vou postar um conteúdo sobre dor, sobre hérnia de disco, nervo ciático. Então vamos lá, gente. O erro que quase todo mundo comete. Quando nós sentimos dor, o nosso cérebro quer uma solução rápida. E isso é completamente normal. Você vai à farmácia ou procura um médico, ele receita um remédio, a dor melhora, só que existe um detalhe muito importante que às vezes ninguém te conta. Melhorar a dor não significa que vai resolver o problema. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que aí na sua casa começou aquele vazamento de água e a água está escorrendo pela cozinha. Você pega um pano, seca tudo, mas olha para o chão e tá até limpo. Só que com o tempo esse problema não foi resolvido, não é mesmo? Por quê? Porque o cano continua quebrado, então de nada adianta. Daqui a pouco a água volta e com a dor acontece a mesma coisa. O remédio, ele pode secar o chão, pode tirar a dor ali momentaneamente, mas ele não conserta o cano e não trata a causa do problema. Isso não quer dizer, pessoal, que o remédio ele não funciona, calma. Eu não estou dizendo que remédio não presta, muito pelo contrário. Existem momentos em que ele é extremamente importante, até para conseguir fazer fisioterapia. Principalmente durante uma crise intensa também, a gente tem que tomar aquele remedinho para conseguir sair da crise. O problema aparece quando a pessoa acredita que apenas o remédio vai resolver tudo. O analgésico ele acaba diminuindo a percepção da dor, o anti-inflamatório ele reduz a inflamação quando ela está presente, o relaxante muscular age ali diminuindo a tensão muscular. Mas deixa eu te fazer agora uma pergunta. Quem fortalece a sua musculatura? Quem vai melhorar a mobilidade das suas articulações? Quem corrige o movimento que você faz errado todos os dias, sem contar aqueles maus hábitos que a gente tem de ficar muito tempo na mesma posição, de não se alimentar bem, não dormir bem, não tomar água. Então nenhum comprimido, gente, faz isso. E o que realmente mantém essa dor ativa? Aqui está uma das descobertas da ciência sobre a dor. Muitas pessoas, elas imaginam que a dor aparece apenas porque existe um desgaste ou uma hérnia, mas não é tão simples assim. Na maioria dos casos, existe uma combinação de fatores. É isso mesmo. Então, a fraqueza muscular, a pouca movimentação, movimentos repetitivos diariamente, sedentarismo, estresse e também sono ruim. Tudo isso, também outra coisa, o medo de se movimentar, tudo isso ele pode contribuir para manter a sua dor por tanto tempo. É por isso que duas pessoas elas podem ter exatamente a mesma ressonância, o exame de imagem e sentirem completamente dores diferentes. Existe essa individualidade. Inclusive, existem pessoas que têm hérnia de disco e nunca sentiram dor, enquanto outras têm dores intensas e o exame mostra alteração muito pequena. Então você percebe que a dor ela é muito mais complexa do que parece. O ciclo da dor é assim que funciona. Existe um ciclo que eu vejo diariamente no consultório. A pessoa ela sente dor, ela evita se mexer, vai perdendo força muscular, começa a ficar cada vez mais rígida, movimenta-se cada vez menos
E a coluna recebe mais sobrecarga com todas essas ações. Então a dor aumenta, ela não toma mais remédio, aliás, ela toma mais remédios, melhora alguns dias e tudo começa novamente. E esse ciclo ele pode durar anos. Talvez seja até o que está acontecendo com você agora, não é mesmo? Um exemplo de consultório, sem falar os detalhes, né, de quem que é a paciente, mas eu vou te contar agora. Eu atendi uma paciente que ela convivia com a dor lombar havia vários anos e ela já tinha tomado diversos medicamentos, sempre ali aumentando a dose, tentando remédios diferentes. Ela fez inúmeras consultas, sempre melhorava. Por alguns dias a dor voltava e quando nós fizemos uma avaliação e entendemos o que estava acontecendo, que eu tive a percepção completa daquele caso, então havia uma perda importante da massa muscular, da força muscular, dificuldade de controlar alguns movimentos e hábitos diários que sobrecarregavam a coluna dela. Então o tratamento ele foi direcionado para essas alterações e com o tempo a dor dela foi diminuindo, quando a gente modificou todos esses fatores e ela voltou a realizar as atividades que ela tinha deixado de fazer. Então esse tipo de situação acontece com muita frequência e mostra que investigar a dor por trás da dor é muito importante, apenas do que ao invés só de silenciá-la. E como tratar a causa, afinal? Então vocês devem estar se perguntando. Cada pessoa, gente, precisa de uma avaliação individual. Então não existe um exercício que sirva para todo mundo. Não existe um único tratamento que funcione para todos. Primeiro é preciso entender por que aquela dor apareceu, depois montar uma estratégia específica. E esse é o motivo pelo qual copiar exercícios da internet nem sempre funciona. O exercício que ajudou uma pessoa pode até piorar a outra. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar uma mensagem. E a dor, ela não precisa controlar a sua vida. Ela também não deve ser ignorada. E ela é um sinal que seu corpo está pedindo atenção. Quanto antes você descobrir a causa, maiores costumam ser as chances de recuperar a sua qualidade de vida e voltar a fazer tudo o que você não está conseguindo. Então lembre-se, cada caso é único, um tratamento adequado depende de uma avaliação individual feita por um profissional habilitado. Isso é muito importante. E se você já tem dor há muito tempo, eu quero saber. Me conta aqui embaixo nos comentários há quanto tempo você sente dor na coluna ou em alguma região. Escreva aqui para mim conhecer um pouquinho mais de você. Eu leio praticamente todos eles e a sua dúvida pode até virar um assunto para um próximo vídeo. Se você também tiver sugestões de vídeos, pode escrever aqui que eu vou abordar durante a semana e o mês assim que possível. Até mais, espero ter ajudado.